alunos, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre trigonometria no triângulo retângulo, certo? Bom, pessoal, para falarmos então dessa trigonometria no triângulo retângulo, nós vamos buscar ali apoio no conteúdo de semelhança de triângulo, certo, pessoal? Então, as ideias de semelhança de triângulo elas vão nos ajudar a compreender melhor, como é que acontece essa tal de trigonometria no triângulo retângulo, certo? Bom, pessoal, olha, vamos lá. Dado um ângulo agudo B, tá, pessoal? O que é um ângulo agudo? Um ângulo menor que 90 graus, certo? Vamos marcar sobre um de seus lados, tá, pessoal, os pontos A1, A2, A3 e assim por diante. Pessoal, percebam que são esses ângulos aqui, ó. Olha, desculpa, esses pontos A1, A2, A3, A4 e assim por diante, tá? E opa, aí tá aqui o ângulo B, tá, pessoal? Esse aqui é o ângulo B, beleza? E vamos conduzir por eles as perpendiculares. Pessoal, o que são perpendiculares? Perpendiculares são retas que formam um ângulo de 90 graus. Aí ele coloca aqui pra gente o A1C1, o A2C2, o A3C3. Pessoal, percebam que são essas retas aqui, ó, que formam, então, ângulos de 90 graus, tá, pessoal? Pessoal, dito isso, então, que eu tenho aqui, olha, o meu ângulo B, tá aqui o ângulo B, por essa reta, que forma o ângulo B, eu vou colocar aqui os pontos A1, A2, A3 e A4. E sobre essa reta eu vou traçar então as perpendiculares A1C1, A2C2, A3C3, A4C4 e assim por diante, certo? Bom, pessoal, por essa construção aqui que o desenho nos mostra, eu tenho aqui os triângulos, tá, pessoal? Eu tenho o triângulo BA1C1, tá, pessoal? O que é o BA1C1? É esse triângulo aqui, certo? Eu tenho também, tá, pessoal, o triângulo BA2C2, que é esse triângulo aqui que é um pouquinho maior, tá, pessoal? Eu tenho aqui também, tá, pessoal, o triângulo BA3C3, tá, pessoal? Eu posso ter aqui também, visualizar aqui também o triângulo BA4C4 e assim por diante. Pessoal, percebam então que eu tenho aqui, ó, vários triângulos sendo formados aqui, tá? Então, por esta construção, eu tenho vários triângulos. Pessoal, e percebam, tá, pessoal, que todos esses triângulos, eles são semelhantes, tá, pessoal, ok? Então, aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse outro, que é semelhante a esse, que é semelhante a esse, que é semelhante a esse, certo? Então, eu tenho que, por essa construção, todos os triângulos são semelhantes pelo caso AA. O que é o caso AA? É o caso ângulo-ângulo. O que é esse caso ângulo-ângulo, professor? É quando eu verifico em dois triângulos, dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. Pessoal, percebam que o ângulo B, ele é o mesmo ângulo para todos os triângulos, ele é o ângulo comum. E depois percebam que todos os triângulos têm também um ângulo de 90 graus. Ou seja, se eu consigo perceber em dois triângulos, dois ângulos congruentes, significa que eu tenho então triângulos semelhantes, certo? Muito bem. Bom, pessoal, se os triângulos são semelhantes, eu posso extrair desses triângulos semelhantes aquelas razões de semelhança, que a gente faz lá, quando a gente está estudando o conteúdo de semelhança, a gente consegue fazer umas razões de semelhança. E eu vou colocar aqui uma primeira razão de semelhança para a gente, tá? Eu vou fazer 4 relações aqui, tá, pessoal, que elas vão ser as mais importantes para a gente, certo? Bom, pessoal, vamos lá, olha. Pessoal, percebam aqui, por exemplo, que eu tenho esse segmento A1C1, tem? Olha, eu vou pegar aqui o segmento A1C1, certo? E vou dividir pelo segmento BC1. BC1. Ok, isso aqui é uma razão, certo? Pessoal, quando eu pego aqui esse A1C1 e divido pelo B1C1, isso aqui vai ser igual, tá, pessoal? Se eu pegasse o A2C2, tá, pessoal? Se eu pegasse aqui o A2C2 e dividisse pelo BC2, certo? Se eu dividisse aqui pelo BC2, certo? Muito bem. Tá, então essas duas razões aqui, pessoal, elas podem ser igual a uma terceira razão também. Quando, por exemplo, se eu pegar aqui, pessoal, o A3C3, se eu pegar aqui o A3C3 e dividir pelo BC3, isso também vai dar o mesmo resultado. Então, pessoal, percebam que no triângulo pequeno, no triângulo médio, no triângulo grande, se eu pegar, e fizer essas divisões aqui com esses lados correspondentes, tá, pessoal? Eu vou ter sempre o mesmo resultado.
Pessoal, isso lá no estudo de razão e proporção, em semelhança de triângulos, né, pessoal, é o que nós chamamos de constante K de proporcionalidade. Então, quando eu realizar todas essas divisões, independentemente dos valores do A1C1 e do BC1, do A2C2, BC2, A3C3 e BC3, o resultado aqui sempre vai dar o mesmo. Vai ser um valor único, tá, pessoal? Independentemente se o triângulo é pequeno, se o triângulo é médio, se o triângulo é grande, se o triângulo é extremamente grande ou se o triângulo é extremamente pequeno, certo? Beleza. Bom, pessoal, dá para fazer aqui também, né, uma outra razão de semelhança aqui também, tá, pessoal? Então vejam, tá, que por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu posso pegar aqui, ó, o BA1 e dividir pelo BC1, tá? Ó, esse seria aqui o meu segundo caso, certo? Eu vou pegar aqui então o meu BA1 e vou dividir pelo meu BC1, certo? Tá. Só que essa razão aqui, pessoal, ela vai ser igual, né? Essa razão aqui do triângulo pequeno, ela vai ser igual a uma outra razão lá no triângulo médio, que é como se eu pegasse aqui, ó, pessoal, o BA2, tá, pessoal? BA2 e dividisse pelo BC2. Isso vai dar a mesma coisa, tá, pessoal? Vai dar o mesmo resultado. E se eu fizer isso aqui lá no triângulo grande, também vai dar a mesma coisa. Olha, pessoal, se eu pegar aqui, por exemplo, o BA3, se eu pegar aqui o BA3 e dividir pelo BC3, isso vai dar o mesmo resultado, tá, pessoal? Isso aqui também vai dar uma outra constante, tá? Que eu não vou chamar de K aqui agora, porque os valores são diferentes, né? Isso vai dar uma outra constante, tá, pessoal? De proporcionalidade que eu vou chamar aqui de constante L, tudo bem? Tá, então essa é uma outra forma que eu posso estabelecer aqui as razões de semelhança, tá? Nessa construção que nós fizemos aqui, correto? Tá. Bom, pessoal, tem uma outra razão de semelhança que a gente pode aplicar aqui também, olha. Pessoal, que eu vou chamar aqui de terceira, né, razão de semelhança que eu posso estabelecer aqui. Pessoal, eu posso pegar, por exemplo, esse segmento aqui, ó, lá no triângulo pequeno. Eu posso pegar, por exemplo, o A1C1 e posso dividir pelo BA1, certo? Pessoal, se eu pegar o A1C1 e dividir pelo BA1, isso aqui vai ser igual, pessoal, ó, lá no triângulo médio, se eu pegasse, por exemplo, aqui, pessoal, olha, o A2C2 e dividisse pelo BA2. Isso vai dar o mesmo resultado. Lá no triângulo grande, pessoal, se eu pegar aqui, por exemplo, então também, pessoal, o A3C3, se eu pegar o A3C3 e dividir pelo BA3, isso também vai dar o mesmo resultado, tá? Bom, como nós já sabemos, quando eu efetuar essas divisões, isso vai dar uma razão, né, uma constante de proporcionalidade, aliás, né, que aqui eu vou chamar de M, tudo bem? Tá. Então dá pra gente estabelecer essa relação de semelhança aqui também, tá, pessoal? Ok? Bom, deu um tiltzinho aqui, mas nada demais, tá, pessoal? Voltando aqui. Bom, pessoal, então, deixa eu apagar aqui, tá? Vamos estabelecer aqui, né, uma última relação, tá, pessoal? Que eu vou chamar aqui de relação 4, tá? Essa daqui é a quarta relação que eu vou estabelecer aqui, porque é o que mais interessa pra gente no estudo da trigonometria, são essas 4 relações, tá? Pessoal, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia fazer aqui, ó, o BA1, tá, pessoal? Eu posso pegar aqui o BA1 e posso dividir também pelo A1C1. A1C1. Isso aqui eu estou fazendo no triângulo pequeno, mas eu posso estabelecer essa mesma razão lá no triângulo médio. Por exemplo, eu posso pegar aqui o BA2, e posso dividir pelo A2C2. A2C2. Beleza. E eu posso fazer essa mesma razão lá no triângulo grande. Eu posso pegar, por exemplo, o BA3, tá, pessoal? Eu posso pegar aqui o BA3, certo? E posso dividir aqui pelo A3C3. Eu posso pegar aqui, dividir pelo A3C3. Bom, pessoal, perceba que quando eu fizer essas divisões, isso também vai dar uma outra, né, constante de proporcionalidade, que nesse caso eu vou chamar de M, tá certo? Muito bem. Para a gente poder entender trigonometria no triângulo retângulo, tá, pessoal? Essas 4 relações de semelhança que eu estabeleci aqui, elas são suficientes, tá, pessoal? Ok? Bom, pessoal, percebam o seguinte, que nesse primeiro caso aqui, tá, pessoal, quando eu peguei, olha, pessoal, percebam que quando eu peguei esse carinha e dividi por este, tá, pessoal, certo?
eu fiquei aqui, pessoal, olha, eu estabeleci uma razão de semelhança, tá? Que na trigonometria, no triângulo retângulo, né? Quando eu falo de trigonometria no triângulo retângulo, eu vou chamar isso aqui de razão seno, certo? Beleza. Pessoal, quando eu peguei aqui, olha, e estabeleci essa razão aqui, olha, o BA1 e dividi pelo BC1, tá, pessoal? Na trigonometria, no triângulo retângulo, a gente chama essa razão aqui, tá, pessoal? A gente chama isso aqui de razão cosseno, certo? Beleza. Bom, pessoal, quando eu peguei, deixa eu apagar aqui porque já está ficando um pouco carregado, né? Quando eu peguei, pessoal, olha, essa razão aqui, olha, que eu peguei aqui, ó, o A1C1, tá, pessoal? E dividi pelo BA1, tá, pessoal? Isso aqui na trigonometria, no estudo do triângulo retângulo, é o que nós chamamos de razão tangente, certo? Beleza. E quando eu fiz o contrário, pessoal, vocês perceberam que quando eu peguei aqui o 3 e o 4 é o contrário, eu troquei aqui os numeradores pelos denominadores. Pessoal, olha, quando eu pegar aqui no caso, tá, pessoal, olha, quando eu pegar no caso aqui, olha, o BA1 e dividir pelo CA1, tá, pessoal, eu estou falando da razão, né, opa, ficou feio aqui, né, pessoal, estou falando da razão cotangente, certo? Então, olha só, pessoal, o que a semelhança de triângulo nos ajudou a entender aqui? Eu consigo, então, a partir da relação entre os lados dos triângulos, tá? Eu consigo estabelecer uma relação com o ângulo do meu triângulo, tá? Então, quer dizer que a semelhança de triângulos ela é uma relação entre lados, certo? Já a trigonometria, ela vai ser uma relação entre os lados e o ângulo. Tá, pessoal? Percebam que toda essa construção que nós fizemos aqui agora, ela pode ser relacionada, tá, pessoal, com este ângulo B aqui, ó, certo? E aí, relacionando esses lados com o ângulo B, nós vamos ter a razão trigonométrica seno, a razão trigonométrica cosseno, a razão trigonométrica tangente e a razão trigonométrica cotangente. Beleza, pessoal?